Olá! Nesse vídeo a gente vai falar sobre a família de controladores da Rockwell. Eu sou a professora Fernanda Alves, professora do Centro da Automação, e se você ainda não me conhece, tem um link aqui embaixo com uma entrevista que eu fiz com o Paulo, falando mais sobre mim, sobre a minha experiência profissional, né? Então, se você quiser conhecer um pouco mais, acessa lá esse vídeo, aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like e aproveita, deixa o seu comentário com qualquer tipo de dúvida que você tenha que a gente vai responder. Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução dos controladores da Rockwell, evolução dos CLPs da Rockwell. Ao longo de mais de 50 anos, os CLPs da Rockwell tiveram uma grande evolução, assim como qualquer outro componente, qualquer outro equipamento eletrônico, como computadores, como celulares, etc. Então, os CLPs também passaram por uma evolução de um modo geral e os CLPs da Rockwell não ficaram de fora disso. Os primeiros CLPs da Rockwell eram considerados PLCs robustos, grandes, que é a família PLC-5. Nessa família de PLC-5 nós temos três modelos específicos, PLC-2, PLC-3 e PLC-5, onde ele era bem robusto, bem grande, sua programação era uma estrutura um pouco mais robusta também, não era basicamente uma programação só em ladder, mas tinha outras funções de texto estruturado, assembly, né? Uma linguagem um pouco mais difícil. Então a programação dele se tornou mais difícil e de certo modo um pouco limitada, né? Pela quantidade de recursos que ele não tinha. Então o PLC-5 foi a primeira família de controladores lógicos programáveis da Rockwell, né? E aí tem um tempo que essa família já foi obsoleta, né? Ela foi substituída por outros tipos de controladores, tá? Ainda hoje existe bastante no mercado porque ele é um PLC que tem um tempo de vida útil muito grande, né? Mais de 10 anos, mais de 20 anos com certeza, alguns até mais do que 30 anos. Tá? Então, os modelos de CPU do PLC-5, até ainda hoje, os últimos modelos que foram fabricados, eles ainda são utilizados e tem aí uma estrutura rígida e bem resistente. A próxima família de PLCs, continuando nessa linha de evolução, é o SLC, que vem da palavra Small Logic Controller, tá? Ou seja, um controlador pequeno. O SLC 500 é a segunda evolução de PLCs da Rockwell. Essa evolução trouxe uma estrutura menor, ou seja, ele não tem uma robustez, né? Ele é mais dinâmico, ele é mais flexível, ele é menor. É isso que a grande sacada da automação, é as coisas cada vez sendo reduzidas e com uma capacidade maior, né? Então, o SLC 500 também tem vários modelos, 500, 501, 502, 503, 504 e o 505, que é a última versão. Essa versão também está no mercado até hoje, ela não é obsoleta, ela continua sendo produzida, ela continua sendo distribuída, tá? Então o SLC 500 é uma versão que a gente pode chamar de médio porte. Apesar de você ter um rack bem grande, ter possibilidade aí de colocar muitos módulos de I/O, módulos especiais, etc., ele é considerado de médio, exatamente por causa do tamanho, né? Exatamente por conta também da capacidade, tá, que ele tem. E ele, lógico, ele tem algumas limitações, mas a gente pode usar em grandes projetos também, tá? Para controlar grandes linhas, grandes processos, tá? Então, o SLC 500 é a segunda família de controladores da Rockwell. Em seguida, vamos ver sobre o MicroLogix. Bom, se o SLC 500 trouxe a possibilidade da gente reduzir um pouco o PLC, a Rockwell pensou, por que eu não posso reduzir ainda mais e fazer um CLP de pequeno porte? Então surgiu o MicroLogix. O MicroLogix tem a família 1000, 1100, 1200 e 1500, tá? A família MicroLogix é a única família de controladores que tem estrutura fixa, ou seja, ele não possui um rack com módulos, você não pode flexibilizar ali a quantidade de I/O,
vamos dizer assim, e nem mudar nada. Então ele é um controlador de estrutura fixa, tá? Ou seja, você vai ter um PLC com uma fonte, com a I/O, com a CPU, tudo integrado e fixo no mesmo lugar. O Micrologix é considerado um PLC de estrutura fixa e pequeno porte. Por quê? Porque ele é para pequenos projetos, porque a CPU dele tem as limitações, apesar dele ter todo tipo de comunicação compatível com os demais modelos, né? Serial, Ethernet, etc. Ele tem uma limitação física, que é o tamanho dele. Os modelos mais atuais, eles até deixam você, por exemplo, colocar expansões de I/O, só que a CPU tem uma determinada capacidade para aguentar essas expansões, então ela também é bastante limitada. Então o Micrologix é muito utilizado, mas para pequenas aplicações. Ele não serve para controlar grandes linhas, grandes processos, por conta da sua estrutura. Continuando nessa evolução, vamos falar sobre o Contrologix, né? O Contrologix é da família, é a evolução da família Rockwell, tá? E é um modelo assim com maior capacidade, vamos dizer assim. É onde a gente vai ter mais recursos, é onde a gente vai ter uma gama muito maior de dispositivos que podem se conectar com ele. O Contrologix é um PLC de grande porte. Por quê? Porque através de um rack pequeno, médio ou grande, eu posso fazer inúmeras aplicações, porque os modelos de CPU, desde o modelo mais simples, que é o L56, até outros modelos mais avançados, ele possui uma capacidade imensa de reprodução, vamos dizer assim, uma capacidade de processamento muito grande, tá? Então o Contrologix, ele é o modelo mais completo da Rockwell, porque você pode, através dele, fazer a integração com muitos dispositivos. Tá? Então a gente tem o Contrologix, a gente tem o GuardLogix, que é o modelo dele de CPU para a parte de segurança, e temos o CompactLogix, que eu vou falar no próximo, eu vou falar logo em seguida. Então o Contrologix é a versão mais completa. Tá? Você possui racks de 4, slots 7, 10, 17, então você pode controlar desde pequenas coisas, médias e grandes projetos. Tá? Então o Contrologix é a família mais completa da Rockwell. E já que falamos de Contrologix, vamos falar também de CompactLogix. Esse modelo é um pouquinho mais atual, ele tem um pouco mais de 10 anos no mercado. O CompactLogix surgiu exatamente da necessidade que eu tive de unir o conceito do SLC 500 com o Contrologix. O Contrologix, apesar de ser uma linha muito completa, também se torna uma linha muito cara. Então eu precisava de algo, o mercado teve a necessidade de algo com as mesmas características do Contrologix, só que menor, compacto. Por isso o nome dele é CompactLogix. Tá? Então a família CompactLogix, hoje ela é composta por CLPs com CPUs de grande processamento, e eu posso aos poucos adicionar módulos de I/O, módulos de comunicação, módulos especiais para fazer a mesma atividade que, por exemplo, que um Contrologix poderia fazer. Tá? Então a versão Compact, a gente fala que ela é uma versão mini do Contrologix. Eu tenho CPUs muito boas, eu tenho recursos, os recursos são basicamente os mesmos do Contrologix, só que numa versão um pouco menor. E por fim, temos a família GuardLogix, que serve tanto para o Contrologix como para o CompactLogix. É a família dedicada de CLPs de segurança da Rockwell. Tá? Ela vai possuir CPUs diferentes, CPUs totalmente dedicadas para a função safety, tá? Mas ela migra, né, do Contrologix e também do CompactLogix, ou seja, fisicamente eles parecem ser iguais, mas vocês vão perceber que a CPU dela é vermelhinha, indicando que ela tem funções de segurança. Bom, então esse foi o vídeo sobre a família de PLCs da Rockwell, a evolução de PLCs da Rockwell ao longo dos anos, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu, vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreve, deixa o seu comentário lá que a gente vai te responder. Obrigado e até a próxima aula.